Salve, salve, pessoal! Você que estava ligado no Jogo Aberto, agora fica com Band Placar, um oferecimento BandBet. Começa hoje a 33ª rodada do Campeonato Brasileiro de Futebol. Começando com um clássico do futebol brasileiro, Internacional e Fluminense, partida esta que será disputada às 7 horas da noite, no horário de Brasília, no estádio Beira-Rio. O Internacional do técnico Roger Machado, aliás, parênteses aqui, que trabalho do Roger Machado. O Internacional pode chegar ao 14º jogo consecutivo sem derrotas e vive uma situação completamente diferente da do Fluminense. Sobre o Fluminense a gente fala daqui a pouco. O técnico Roger Machado, como eu disse, tem um desfalque muito importante. O Wesley, que está suspenso, aliás, jogador revelado pelo Palmeiras, ponta esquerda do time do Internacional, tomou o 3º cartão amarelo no jogo contra o Criciúma, ele marcou gol naquela partida, inclusive, e está fora da peleja diante do Fluminense. Para o lugar dele, o técnico Roger Machado vai escalar Wanderson, que está completamente adaptado a essa função. Então não haverá mais problemas táticos, maiores problemas táticos no time do Internacional para essa partida, que deve ter do seu meio de campo para frente Thiago Maia, ex-jogador do Flamengo, pelo lado direito Bruno Tabata, que jogou no Palmeiras inclusive, veio do Sporting de Portugal, jogou no time do Palmeiras, centralizado Alan Patrick, Wanderson e Rafael Santos Borré. Eu quero falar sobre esse cara aqui, ó, Alan Patrick, que tem uma mudança de posição muito importante que o torna um dos principais jogadores do futebol brasileiro. Alan Patrick, com o antecessor do Roger Machado, jogava como uma espécie de segundo atacante no time do Eduardo Cudê, do argentino Eduardo Cudê. Ele jogava ao lado do Rafael Santos Borré. Agora não, ele passa a jogar atrás do Borré, sendo um homem de criação e virou dessa forma os principais jogadores em atividade no futebol brasileiro. Muita gente pede até Alan Patrick na seleção brasileira. Na seleção brasileira. Alô, Dorival Júnior! Alan Patrick está jogando muita bola. Marcou um golaço de falta, inclusive, na partida contra o Criciúma. Aliás, rareiam os gols de falta no futebol brasileiro. É hora de falar sobre o Fluminense. O Internacional, se pode chegar ao G4, se vencer o tricolor das Laranjeiras hoje, o Fluminense briga contra o rebaixamento. Tem apenas 3 pontos à frente da zona do rebaixamento e joga sem Marcelo pela primeira vez. Jogador que teve seu contrato rescindido após uma treta com o Mano Menezes à beira do gramado, no jogo em que o Fluminense empatou por 2-2 contra o Grêmio no Maracanã. Péssimo resultado para o Fluminense, péssimo resultado para o Grêmio também. A gente vai falar sobre o tricolor gaúcho daqui a pouco, tá? O Fluminense tem a volta de Germancano, jogador que virou reserva do Cauã Elias, mas como o titular está suspenso pelo 3º cartão amarelo, Germancano estará em campo. Será que vai ter gol do argentino? Vejamos, saberemos daqui a pouquinho o que eu acho sobre isso. O Fluminense tem 5 desfalques, dentre eles Arias, ponta direita, e aí tem um improviso do técnico Mano Menezes, colocando o Guga para jogar pelo lado direito. O Guga é lateral, vai jogar como ponta, ou seja, estratégia um pouco discutível aí do técnico Mano Menezes. O Ganso não joga, no lugar dele deve atuar o Martinelli, então o meio de campo vai ter Facundo Bernal, uruguaio, Martinelli, e jogando um pouco mais à frente o Lima, com Germancano centralizado e Keno pelo lado esquerdo. Essa deve ser a formação do Fluminense para essa partida. Vamos às melhores odds do mercado, portanto, em BandBet para você, de Internacional e Fluminense, tá? Eu acho que dá Internacional nesse jogo, pagando 1,43 real. E eu acho que ambas as equipes marcam, tá? Eu acho que ambas as equipes marcam, então dando um sim aqui, uma boa odd para você em relação a isso. Vou colocar a minha aposta, deixa eu colocar aqui R$2. Confirmada a aposta para você, tá? Então, lembre-se que aqui em BandBet você tem o direito de fazer um primeiro depósito até R$200. Se você não conseguir ganhar, ou seja, se você perder,
a gente retorna o valor que você perdeu, tem que ser até R$200, tá? Até 200, 10, 30, 50, até R$200, e você perder, depois, na sua volta, a gente lhe dá o mesmo valor que você perdeu, por nossa conta, tá? Chegou a hora de falar sobre outro grande jogo para você, outro grande clássico do futebol brasileiro, partida entre Palmeiras e Grêmio, no Allianz Parque, às 9h30 da noite, também pela 33ª rodada do Campeonato Brasileiro. O Palmeiras, desse cara aqui, do Abel Ferreira, precisa ganhar para tentar encostar no Botafogo. Botafogo tem 6 pontos de vantagem em relação ao Alviverde. Faltam poucas rodadas, faltam 6 rodadas para o término do Campeonato Brasileiro, então o Palmeiras precisa vencer de qualquer maneira. Lembrando que o Palmeiras talvez não tenha, essa é uma dúvida, a gente só vai saber 1 hora antes do jogo, portanto às 8h30 da noite, quando sai a escalação, talvez não tenha o Murilo, né? Zagueiro que se recuperou de lesão muscular, mas fisicamente ainda está bem mais ou menos. Então pode ser que o Vitor Reis, que foi titular contra o Corinthians, foi bem no jogo, em que pese o fato de o Corinthians ter vencido por 2-0. O Vitor Reis pode ser titular nessa partida contra o Grêmio, tá? Então o Palmeiras deve formar ali com a linha defensiva, com Marcos Rocha, Gustavo Gomes, Vitor Reis, eu acho mais provável, e pelo lado esquerdo o Caio Paulista, que foi muito mal contra a equipe do Corinthians. Do meio para frente, Aníbal Moreno, Richard Rios, Rafael Veiga centralizado. E aí pelo lado direito o Estevão, centralizado o Flaco Lopes, que precisa marcar gol, perdeu um gol incrível contra o Corinthians. E pelo lado esquerdo, a dúvida, Felipe Anderson, Dudu, um dos principais ídolos da história do Palmeiras, foi reserva na partida contra o Corinthians, entrou ao longo do segundo tempo, de repente é uma surpresa do técnico Abel Ferreira para essa partida. Em contraponto, o Grêmio, se o Palmeiras briga aí para tentar ser campeão, é muito difícil, mas briga para tentar ser campeão, o Grêmio quer a vitória para se afastar de vez da zona do rebaixamento, né? O Grêmio tem 39 pontos, 5 a mais do que o 17º colocado, que é o Atlético Paranaense, e precisa dessa vitória para espantar de vez essa conversa de rebaixamento. O Grêmio discute uma possível renovação com o técnico Renato Gaúcho, que já disse que quer ficar no Grêmio eternamente. Ele é um dos principais ídolos da história do Grêmio como jogador, marcando 2 gols na vitória do Grêmio sobre o Hamburgo na final do Campeonato Mundial de Clubes em 1983 e foi o técnico da conquista da última das 3 Libertadores gremistas em 2017. Né? Então a gente tem um Renato Gaúcho com uma história muito vinculada ao Grêmio. Ele terá uma zaga meio alternativa, né? O Kahneman não joga mais na temporada, então deve ter Gemerson e Rodrigo Eli centralizados ali na sua defesa. No ataque, Soteldo deve jogar centralizado, isso mesmo, Soteldo, ponto esquerda, deve jogar mais centralizado, com o Bright White sendo o centroavante. Chegou a hora de a gente ver as melhores odds do mercado para você em BandBet, tá? Para esse grande jogo de bola, eu vou criar a minha aposta aqui, vou em todos, né? Até para fazer uma casada. Resultado final, gente, Palmeiras é muito mais time do que o Grêmio. No jogo do turno, né, de ida entre essas duas equipes, deu empate por 2-2 no Rio Grande do Sul, tá? E aí, jogador para marcar, eu vou no Rafael Veiga. Rafael Veiga, portanto, tá? Eu vou confirmar aqui a minha aposta, R$3, aposta confirmada para você, e a gente segue assim. Lembrando a você que em BandBet você tem um grande benefício. A história é, se você fizer o seu primeiro depósito até R$200, isso é muito importante, tá? 10, 20, 30, 40, 50, até R$200 e perder, por nossa conta você vai voltar e você vai ter o valor que você perdeu para fazer a sua fezinha em BandBet. Então é muito importante você saber disso, é um benefício importante em BandBet. Jogue com responsabilidade para maiores de 18 anos.